Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar então sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 26 de maio de 2024, é um domingo, agora é aproximadamente 11h15 da manhã. É um vídeo que eu deveria ter gravado ontem. No entanto, eu estava voltando para Porto Alegre, mas o acesso a Porto Alegre está muito difícil. Se você, mais ou menos para você ter uma noção, dos últimos 10 quilômetros para chegar na cidade, você leva aproximadamente 2 horas, 2 horas e 15. E eu já tinha um compromisso no meio da tarde, então esse vídeo que deveria ter sido gravado ontem não foi possível. E além disso, eu estava começando o dia para fazer as gravações e por conta das trocas de equipamento, que eu já falei em vídeos anteriores, porque é muita troca, muitos arquivos acabaram ficando comprometidos. E se eu não tivesse conhecimento em ciência da computação, eu acho que dificilmente eu teria recuperado. Então levei um tempão no dia de hoje só para recuperar esses arquivos e botar tudo mais ou menos dentro do padrão com que eu gravo esses vídeos aqui no escritório. Então foi um processo muito difícil, acredito que não deva mais acontecer e a gente consiga voltar para aquela normalidade. Mas eu vou falar sobre esses anúncios que foram feitos Um anúncio foi feito pelo Banco do Brasil, aconteceu no último dia 24 e eram proventos esperados. Será? Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu vou começar por esse fato relevante, relativamente antigo, e aqui eu digo antigo pelo seguinte, é em relação aos tempos que as coisas acontecem na nossa Bolsa de Valores. Veja que ele é do dia 8 de fevereiro de 2024, e se nós formos olhar aqui para cima, ele vai fazer referência a aquelas previsões para anúncios e pagamentos de proventos. Então, se você notar aqui, o Banco do Brasil ele faz pagamentos trimestrais, por isso que ele mostra aqui tudo em trimestres, conforme a gente consegue enxergar aqui, nesta parte da coluna. Mas, veja que para o segundo trimestre, o Banco do Brasil, ele então faria, já tinha anunciado, né, lá atrás, que ele no dia 24 de maio de 2024, na última sexta-feira, ele então iria informar que pagaria proventos para quem tiver lá em junho ainda, dia 13 de junho, quase na metade do mês, ações do banco, quando fechar o pregão, né, ações do Banco do Brasil. E o pagamento vai ocorrer então no dia 28 de junho. Neste caso, nós estamos falando de pagamentos antecipados. Por que são antecipados? Porque por questão estatutária, deveria se fechar o exercício e lá no final do exercício então fazer o pagamento. Como ele faz pagamentos trimestrais, ele traz ao tempo presente de cada trimestre. Por isso que a gente diz que é antecipados. Além disso, ainda faz aqui os pagamentos complementares. E veja que com esse dia 28 aliás, de junho, para o pagamento, decorridos 2 meses depois, com relação ao segundo trimestre, ainda vai fazer um pagamento complementar, cujo anúncio ocorrerá no dia 7 de agosto. Então, mais ou menos um mês e uma semana depois do pagamento, para quem tiver pagamento do dia 28 de junho. Para quem tiver base acionária no dia 21 de 8, então já está dizendo quando que você tem que possuir as ações para ter direito a esses proventos, e o pagamento ainda vai ocorrer no dia 30 de 8. Então, portanto, tudo isso aqui está dentro da nossa projeção de pagamentos. Além disso, tem um aspecto aqui que eu pelo menos, considero bastante interessante, que foi esse anúncio aqui relativo ao primeiro trimestre, que ocorreu no dia 8 de 5, e cujo pagamento vai ser aqui no dia 21 de 6, para quem possuir ações no dia 11 de 6. Então, tanto para este anúncio, quanto para este aqui, ainda está em tempo de possuir ações do Banco do Brasil, por isso que a gente vem comprando gradativamente à medida que a ação se oferece, porque a gente sabe que esses pagamentos aí, esses proventos estão no nosso horizonte. Portanto, para nenhuma surpresa nossa, houve a publicação desse fato relevante. E de quando é o nosso fato relevante? Conforme a gente tinha uma previsão, no dia 24 de maio de 2024, na nossa última sexta-feira. E veja aqui sobre o que nós estamos falando, né? É uma remuneração aos acionistas relativa ao segundo trimestre de 2024. Até aqui, tudo informações que nós já esperávamos que fosse acontecer. O que nós não sabíamos é que a distribuição seria de 1 bilhão e 165 milhões aproximadamente em proventos que vão ser distribuídos
a título de juros sobre capital próprio. Aqui, qual é a informação relevante? É que, como é juros sobre capital próprio, o que será distribuído por ações, ou seja, esses 20 centavos, um pouquinho mais de 20 centavos, precisa ainda ter a incidência de imposto de renda, que vai ser a incidência de imposto de renda na fonte. Portanto, você ainda precisa descontar 15% sobre esse valor. E como nós vimos, esses proventos eles serão pagos no dia 28/6 para quem estiver na base acionária no fechamento do pregão no dia 13 de junho de 2024. Então, tudo informações que nós já sabíamos a partir do dia 14. Então, as ações são negociadas sem direito a receber esses JCP, né, juros sobre capital próprio. Se você comprar no dia 14, não vai ter direito a receber esses valores. E bem aqui embaixo, nesse parágrafo não, né, nesse item, haverá retenção, como eu disse, de imposto de renda na fonte sobre o valor nominal de acordo com legislação vigente. A gente está dizendo isso aqui, mas na verdade é o desconto de 15% sobre esses 20 centavos. Para continuarmos aqui todo o raciocínio por trás da nossa carteira aberta, veja que nós vamos para nossas metas. Metas para os anos de 2024 até 2025, eu falo com muita frequência sobre isso aqui no canal, mas nesse caso, o que interessa aqui é que para Banco do Brasil nós temos uma meta de 5.992 ações, quando fechar o ano de 2025. E nós já chegamos a 5.253 ações, conforme o último vídeo que eu vou deixar aqui no final da compra que nós fizemos. E nós estamos aqui a 87,67% da meta. E aqui nós temos o nosso controle dos proventos que nós temos a receber. Veja, ele vai até o final do ano, do início do ano até o final, à medida que vão sendo anunciados, ou até, no caso do Banco do Brasil, fazendo uma programação, nós vamos incluindo para a gente mais ou menos e acompanhando o que vem acontecendo. No caso aqui nós estamos falando do mês de junho de 2024, onde, conforme eu já mostrei, nós temos aqui proventos para receber do Banco do Brasil. Isso aqui vai acontecer, como eu disse, né, no dia 21 de junho. Nós vamos receber aqui 29 centavos por ação aproximadamente, e nós chegamos então a 5.223 ações e vamos receber lá no final 2.174 nesse dia, aproximadamente R$ 2.174. E para a Taesa nós temos aqui 14 centavos para receber, o que vai totalizar 1.187. E agora, veja que eu tenho zero aqui por enquanto, né, para o dia 28. Esse da Taesa vai ser no dia 27, vai ser um dia antes. No dia 28, veja que eu ainda não atualizei, mas a gente pode trazer os valores que foram apresentados já no fato relevante. Nesse caso, então, nós passaríamos ali para, conforme você pode ver, 20 centavos aproximadamente, o que vai nos totalizar R$ 911,94. E aqui embaixo está o valor total que nós temos para receber então no mês de junho, R$ 4.274,52 dentro das nossas projeções. Voltando aqui para as nossas metas, note que nós já recebemos R$ 24.600. A nossa meta em termos mensais é receber aproximadamente R$ 3.785 por mês, ou seja, na média, cada mês do ano de 2024. Então, pega aquele total e divide por 12, é como se nós tivéssemos recebido isso em média. Veja que se eu computar esses valores, e só antes de eu computar o valor, note aqui que eu já estou a 54,25% da meta. Se eu computar, só para fins da gente estabelecer, deu mais ou menos R$ 4.200 a ser recebidos. Então, em computando esses valores, nós chegaremos então no fechamento do primeiro semestre em R$ 28.800 aproximadamente, o que vai nos dar aqui mais ou menos R$ 2.400 em média por mês, só fechando o primeiro semestre, o que faz com que a gente chegue a 63,5% da meta, faltando apenas 40 pouco menos de 40, né, 37% para nós fecharmos
essa meta que nós temos projetado. Ou seja, se nós recebermos mais R$ 16.500 aproximadamente, R$ 16.600, no segundo semestre nós já vamos ter atingido a meta. Só que toda vez que nós compramos ações, esse número aqui vai aumentando para mais. É aquela cenoura na frente do burro, onde eu sou o burrinho, correndo ali correndo atrás dos meus proventos. E veja que esse vai gerando o nosso efeito bola de neve. E quanto mais nós recebemos esses proventos, mais nós compramos ações, e é um sinal de que talvez a gente precise utilizar cada vez menos daqueles recursos que vêm do nosso principal, como por exemplo o nosso salário. E assim nós temos aí não só os proventos que foram anunciados, mas todo o impacto que ele provavelmente vai ter na nossa carteira ao longo desse exercício, tornando, desse exercício que eu digo, exercício de 2024, do ano de 2024, tornando aos poucos e gradativamente mais fácil com que a gente ande na direção das nossas metas. Veja que no começo era bem complicado, mais difícil, parecia que não ia acontecer, mas à medida que nós vamos comprando ações, recomprando com os valores dos proventos, nós vamos acelerando esse nosso processo, mostrando aí a eficiência do método que nós aplicamos aqui no canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Me despeço de você, espero que você tenha gostado, e me despeço desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.